Bom, esse vídeo não é nem um pouco intencional em relação aos conteúdos que eu pretendo colocar nesse canal aqui, mas eu acho que é interessante a gente falar sobre isso porque foi algo que, de certa forma, quase me fez desistir antes mesmo de começar a criar conteúdo aqui no YouTube. Meu nome é Gabriel, eu sou gestor de tráfego, trabalho há mais de 3 anos no mercado atendendo negócios locais, principalmente. E recentemente quando eu falo recentemente, é, há uns 4, 5 meses, mais ou menos, eu comecei a pensar na possibilidade de começar a criar conteúdo aqui. Só que, ao longo do tempo, eu percebi que toda vez que acontecia alguma coisa que atrapalhava essa decisão e essa iniciativa de criação dos conteúdos, sempre eu procrastinava ou deixava pra resolver depois. Deixava pra, não, depois eu começo a gravar, depois eu começo a fazer esses conteúdos. Vou deixar mais pra frente porque eu tenho outras coisas que são prioridades no meu dia a dia. E aí, só pra vocês terem uma noção de que, assim, às vezes a gente realmente desanima, e ainda mais quando são coisas uma atrás da outra, né, de situações diferentes acontecendo pra te desanimar, no caso que aconteceu comigo, eu comecei, por exemplo, tô aqui no meu dia a dia comum, atendendo os clientes, fazendo ali a gestão de tráfego deles, e eu tenho minha rotina, eu tenho minha família, eu tenho meus, minhas tarefas pessoais, profissionais, tenho meu dia a dia aqui dentro da minha casa. Então eu tenho deveres e responsabilidades que são comuns. E aí quando você coloca é, uma meta ou você coloca mais uma coisa que você gostaria de começar a fazer e você percebe que não tem as coisas que são necessárias para isso, você começa a pesquisar, você começa a dedicar tempo para entender como é que faz aquilo, e aí você vai demandando um tempo que às vezes você acha ou você talvez não priorize tanto para acreditar que vale a pena tirar um pouco do seu tempo, dedicar um pouco do seu tempo para colocar em prática aquilo. Então eu comecei a pesquisar sobre, né, criação de conteúdos aqui no YouTube e eu percebi que tinha gente que tinha ali uma super produção, tinha outros que não. E aí você vai começando a pesquisar, você vai começando, não necessariamente comparar, mas no fundo você acaba falando assim, cara, eu preciso de uma câmera boa. E aí começou essa sequência de sensação de desistir, né? Que esse é o tema principal, a desistência de algo que você queria muito fazer e começa a acontecer coisas que fazem você desistir. Eu comecei a pesquisar e falei, pô, preciso de câmera, eu não tenho uma câmera profissional. E aí começou essa jornada que quase me fez desanimar várias e várias vezes, que foi o seguinte, eu não tenho uma câmera profissional, o meu trabalho não depende disso, então não era uma prioridade na minha vida ter uma câmera profissional. E aí eu comecei a colocar isso na minha cabeça, por quê? Eu comecei a pesquisar vídeos para entender como é que funcionava essa questão da criação de conteúdo aqui, porque eu queria começar a trazer conteúdos relevantes dentro da minha área, mas com uma qualidade que vocês possam consumir o meu conteúdo e continuarem aqui pela qualidade das coisas que eu vou estar ensinando, mas também de um bom som, de uma boa imagem, que eu priorizo isso também quando eu vou assistir algum vídeo. Mas nem sempre as pessoas conseguem. E no meu caso, eu não queria investir numa câmera profissional, ainda mais em algo que é um projeto a longo prazo. Eu não tenho uma mega produção. E aí eu fui lá, peguei uma câmera emprestada no começo, e aí comecei a falar, pô, vai dar certo agora e tal. E aí tinha que ter uma placa de captura. E aí começou essa jornada de, cara, eu peguei essa câmera emprestado, e aí eu tinha uma placa de captura aqui que eu tinha comprado há muito tempo atrás, só que quando eu fui ver, eu percebi que não era uma placa adequada para fazer o espelhamento da tela da câmera. E aí a câmera, ela de 30 em 30 minutos, ela começava a desligar automaticamente.
Então, toda vez que eu tentava configurar para deixar centralizado, tudo certinho, ali de forma manual, toda hora dava um problema. E aí eu percebi que sempre que eu tentava fazer aquilo ali, estava dando errado, já batia aquele desânimo. Eu falava, cara, talvez não seja... Tipo, não é pra eu fazer isso aqui. Tá dando errado já. Aí já começa a bater aquele desânimo e que foi me acompanhando ao longo do tempo. E aí eu percebi que não ia dar certo, tentei outras formas, não funcionava. E aí eu fui, devolvi a câmera, que eu tinha pegado emprestado. E aí eu pensei, vou pesquisar um aplicativo para espelhar com o meu celular mesmo. E aí o que aconteceu? Eu achei vários vídeos, aí você vai demandando mais tempo ali para você pesquisar, analisar. E eu dediquei tempo para fazer isso. Só que aí depois, qual que foi o segundo problema? Eu via que vários aplicativos eram pagos, tinham aquela pegadinha, né, que sempre tem. E aí eu falei, cara, eu não quero pagar um aplicativo para poder espelhar a tela do meu celular para gravar isso. Eu só queria ligar a tela da câmera, começar a ensinar a espelhar minha tela e ajudar as pessoas ali, começar a criar os conteúdos. Então, já veio o segundo problema e vai acumulando as coisas e já foi batendo aquela vontade de deixar para lá, continuar ali fazendo as minhas coisas nos bastidores, atendendo os clientes, no meu dia a dia, fazendo as coisas comuns ali. E aí eu já comecei a me afastar do propósito de criar um canal aqui no YouTube e produzir conteúdo pelas dificuldades, pelas situações que foram acontecendo ao longo do tempo. E isso é o segundo ponto, assim, que eu tô dando uma resumida, só para vocês entenderem como que coisas tão pequenas fazem a gente desistir de uma coisa que vai agregar na nossa vida e, consequentemente, refletir na vida de outras pessoas que vão ser impactadas por isso. No caso, é esse canal aqui. E aí, o que aconteceu? Eu percebi que não estava dando certo com o aplicativo, que eu finalmente tinha encontrado um aplicativo lá. Gastei muito tempo vendo conteúdos, pesquisando, testando, baixando. E aí, esse aplicativo, ele funcionou, só que, como dependia da internet, ele sempre travava e oscilava. Então, eu ia falando, dava aquela travada, sabe? Exatamente assim. E aí, eu falei, cara, não tem como. Será que eu vou ter que pagar para poder utilizar e tal? E continuei fuçando. E aí, eu achei um vídeo genial que ele explicava como utilizar o mesmo aplicativo que eu tava com dor de cabeça, só que de uma forma que não travava. E aí, eu agradeci muito lá o vídeo do cara, porque assim, merecia muito e não era um canal muito grande. E aí eu fui lá e aí consegui gravar o vídeo. Consegui resolver o problema da câmera tá funcionando sem travar. E aí o que veio na minha cabeça? Aí que é o problema, às vezes, de você ter a comparação, de você ficar comparando muito, ou aquela sensação de que nada tá bom, de você sempre querer buscar algo perfeito e que você nunca vai conseguir. Sempre vai ter alguém melhor ou pior do que você, independente da área que você imaginar. Sempre vai ter essas duas medidas. Então, se você se preocupar muito, e aí eu tô falando porque aconteceu comigo, quando você resolve um problema e você começa a questionar e falar, não, agora que eu consegui, eu acho que eu precisava de algo melhor. Isso vai afastando mais ainda você do propósito principal, que era ali o objetivo de começar a criar conteúdo no YouTube. Então, quando eu comecei a testar ali e vi que funcionou, eu falei, cara, sei lá, deu certo, mas eu não tô achando que o áudio não tá muito legal, não tá bacana. E aí entra o terceiro ponto, que é tentar criar um conteúdo, achar uma solução para a dificuldade que eu tava tendo e adicionar mais um problema, que seria o quê? O bendito áudio. Então eu comecei a dar desculpa, eu não comecei a gravar, e eu comecei a dar desculpa porque eu precisava, para começar, de um microfone com uma qualidade melhor. E aí eu estava utilizando esse microfone aqui, ó. É um microfone normal, para reuniões eu sempre utilizei ele aqui para fazer reunião com os clientes, e era esse microfone que eu tinha. E aí eu comecei a dar desculpas, e aí decidi comprar esse microfone aqui. Só que aí, por exemplo, quando eu comprei esse microfone, comecei a pesquisar, demandei mais tempo ali pesquisando, analisando, fazendo comparativos. E aí eu fui, e um problema que estava solucionado, o que eu fiz na câmera?
falei, pô, eu acho que eu preciso comprar uma webcam também, porque a webcam, ela vai ficar ali o tempo todo e eu não vou precisar ficar usando meu celular. E aí adicionei um problema que já estava resolvido, mas eu queria comprar uma webcam para poder utilizar. E aí eu tive que aguardar mais ou menos ali mais um mês para poder começar a gravar os conteúdos. Por quê? Porque eu comprei a bendita webcam e o microfone tinha que esperar, obviamente. O microfone chegou antes, a webcam demorou um mês mais ou menos, ou menos. E aí quando chegou o microfone, entra o terceiro ponto que me fez desanimar mais um pouquinho, mesmo com as coisas quase sendo resolvidas ali para começar. Quando chegou o microfone, eu gostei demais, a qualidade estava muito legal, só que eu comecei a perceber que tinha vários ruídos, vários barulhos externos que estavam saindo. Por quê? É um microfone, eu não sei explicar porque eu não entendo de microfone, mas é um microfone, se não me engano, dinâmico. E aí ele acaba pegando, é bem centralizado, mas qualquer barulho que eu fazia, ele ainda captava. É uma qualidade legal, era um microfone bom. E aí eu comecei a dar desculpa falando, cara, eu preciso resolver esse problema do ruído, eu não vou gravar vídeos com barulhos externos. E aí comecei a consumir mais vídeos tentando aprender como tratar o áudio. Então comecei a pesquisar e tudo mais. E em paralelo a isso, chegou a webcam. E aí eu fiquei muito tempo, e o que me fez gravar esse vídeo aqui foi exatamente esse ponto da questão do microfone, que é o seguinte, cara, eu tava incomodado com uma coisa que não era um empecilho para eu gravar. A webcam chegou para resumir tudo isso, né, e a gente chegar numa conclusão aqui do porquê, né, de eu estar gravando esse vídeo e falando com você sobre isso. Eu não consegui resolver o problema que eu estava incomodado ali com o ruído. O microfone era excelente, não precisava de muita coisa. E a webcam não me agradou muito a qualidade. No final das contas, a câmera e o espelhamento no aplicativo que eu tinha encontrado já era o suficiente para eu começar a gravar. Só que no meu subconsciente, eu considerei que era um problema. Tinha coisas que, eu não posso começar a gravar assim. Eu achava que eu tinha que estar com tudo perfeito para poder começar a gravar o vídeo aqui pro canal. E aí, nisso, eu comecei a me desmotivar mais ainda, a ponto de deixar um pouco de lado e continuar com a minha rotina normal e falar, não, eu vou deixar isso para depois e tudo mais. E aí, assim, recentemente, eu criei um conteúdo no Instagram junto com a dona de uma agência que eu trabalho em conjunto, e aí a gente fez um conteúdo sobre traqueamento, que é um dos conteúdos que eu vou abordar bastante aqui no canal, que era para ensinar algo em específico ali. E quando eu fui ver no canal do Instagram, o áudio estava atrasado. E aí, tipo assim, quando as coisas, de certa forma, estavam solucionadas, eu poderia começar a gravar os vídeos, eu utilizei a câmera, eu utilizei o microfone para gravar um vídeo lá no Instagram. E aí eu percebi que estava atrasado o áudio. E aí veio mais uma frustração para acrescentar junto de todas as coisas que estavam me desanimando para pensar em criar algo aqui na internet. E aí, cara, eu fiquei muito desanimado. Eu fiquei, sabe aquela sensação de que, não é possível que isso só acontece comigo. De você achar que só acontece com você. E aí, nisso, eu percebi que eu tinha que ajeitar de novo e foi naquela saga de resolver o problema do microfone. E aí, assim, ontem, hoje eu tô gravando dia 17 de setembro de 2024. Ontem, no dia 16, eu tava de noite aqui, tentando analisar qual era o problema do atraso e tudo mais. E aí, a gente conseguiu resolver, né? Antes dessa data, a gente conseguiu resolver. Só que aí ontem, no dia 16, eu tava, tipo, muito frustrado mesmo. Eu tava bem frustrado. E aí, o que eu fiz? Eu tirei todas as coisas que estavam configuradas ali do microfone e decidi fazer de forma que eu achava melhor. Mexer ali. Eu falei, cara, se não der certo agora, eu vou desistir, vou deixar isso pra lá. Eu sempre ficava reforçando que eu ia desistir. E aí, isso é um dos pontos que já coloca na tua cabeça que você não vai fazer, mano. Tipo, você quer muito uma coisa.
e aí você se frustra, e aí você começa a repetir aquilo que, cara, eu não vou conseguir, querendo ou não, pode achar o que for. Você vai colocar na sua cabeça que você não vai fazer e pronto. E aí cara, eu não tô animado. Eu comecei a testar os áudios falando isso no teste do microfone ali. E aí eu fui e falei, ó, vou colocar esse filtro, vou editar aqui dentro do próprio OBS, que é onde eu gravo. E aí eu fui colocando algumas coisas ali de forma aleatória dentro do que eu fiquei horas vendo vídeos ao longo do tempo. E aí eu fui e coloquei. Quando eu fui testar, mano, o problema que tava tendo, o som picotando e a questão do atraso, pensando que foi a edição que a gente fez pra resolver o problema do atraso, que tava dando as picotadas no áudio, saiu, sumiu. E eu coloquei os filtros de forma aleatória, sem ver vídeos, sem copiar e colar os tutoriais. Eu fui lá e coloquei o que eu achei que tinha que colocar. E aí, cara, quando funcionou, eu falei, mano, não é possível. Cara, eu tipo assim, eu falei, caramba, graças a Deus funcionou. Fiz um áudio de 5 minutos pra eu testar depois como que tava a qualidade. Grato pelo fato de ter conseguido resolver. E aí eu coloquei na minha cabeça, cara, eu preciso gravar um vídeo sobre isso, porque às vezes a gente desanima e desiste de coisas que a gente quer muito fazer, a gente sabe que é bom, a gente sabe que a gente tem capacidade de poder ajudar outras pessoas com aquilo que a gente tem de conhecimento, e começa a aparecer coisas que vão frustrando a gente. E aí a gente, toda hora, eu falo a gente, mas falando da minha experiência nesse contexto, né, nessa história de como foi para eu realmente conseguir fazer esse vídeo, que não seria um vídeo que eu gravaria assim de forma intencional, mas a gente às vezes desanima por coisas simples. Então, o recado assim, que eu queria deixar com esse relato em si é que, cara, se você é bom em algo, se você tem capacidade de poder ajudar outras pessoas com o conhecimento que você tem, independente da área, ou não necessariamente você ensinar, mas se você é bom em algo e você quer muito fazer e colocar em prática isso, não desanima, cara. Não desanima e coloca na tua cabeça que desistir não é uma opção. Porque se as coisas estão dando errado para algo que você quer muito fazer, é um sinal de que talvez valha a pena você se esforçar para se dedicar a fazer com que aquilo dê certo. Então, assim, a satisfação de quando eu vi que realmente estava tudo resolvido foi muito grande, cara. Eu senti é uma sensação muito doida, assim, porque quando eu vi que deu certo, eu falei, cara, funcionou, mano, funcionou. E às vezes eu ficava madrugando pra tentar resolver e aí eu dormia com essa frustração. Aí no outro dia eu tinha que acordava mal, não dormia direito. No dia a dia, por mais que eu trabalhe home office, não desenvolvia aquilo que eu deveria desenvolver durante o dia. Então, o desânimo e a quase desistência de algo que eu queria muito fazer, eu tava dedicando muita energia em conseguir solucionar os problemas para fazer os vídeos. A carga que você começa a ter ali de frustração vai fazendo com que a sua saúde mental, a sua motivação seja comprometida. Então, assim, esse vídeo é para colocar na sua mente que você é super capaz e que se deu certo comigo, que eu tava quase desanimando, eu tenho certeza que com você vai dar certo se você persistir e não desistir de fazer aquilo que você quer muito fazer. Se você quer muito começar a exercer uma profissão diferente, se você quer aprender algo diferente, seja lá o que for, cara, você tem total capacidade de aprender e conseguir colocar em prática isso, desde que você não desanime em relação às circunstâncias, às dificuldades que vão aparecendo. Porque é meio doido isso, né? Mas parece que quando você quer muito conquistar algo, vai aparecendo coisas pra te impedir, pra te atrapalhar. E isso, cara, não é à toa, tá? Então, se você quer muito algo e você sabe que você é capaz de fazer, de aprender, não desanima, velho. Não desanima, porque os frutos que vão dar através disso são muito bons. Então, você só tem a ganhar não desistindo, porque
eu poderia não estar gravando esse vídeo aqui. Eu poderia não estar pensando em fazer, mas eu fiz. Por quê? Porque eu não desanimei, mas estava quase desanimando. Só que eu persisti, eu sou um pouco teimoso quando eu quero aprender algo, eu tô ali, eu quero dedicar tempo para aprender e tudo mais. Às vezes pode ser até ruim isso, mas eu tenho tentado melhorar isso em mim. Mas de qualquer forma, me fez conseguir gravar e realmente conseguir continuar ali aprendendo para resolver o problema que eu tava tendo. Então, assim, não desanima, não desiste de fazer aquilo que você quer muito fazer. E eu tenho certeza que você é 100% capaz de colocar em prática aquilo que você está disposto a fazer. Então, espero que você tenha absorvido alguma coisa positiva desse vídeo. Não vai ser o último, eu tenho certeza, eu já estou colocando isso na minha cabeça. E nesse canal você vai aprender muita coisa. Então, esse conteúdo aqui, ele é diferente daquilo que é o intuito desse canal, mas eu achei muito necessário e talvez seja interessante ter iniciado com isso, porque eu tenho certeza que eu não fui o primeiro e não seria o último a ter essas sensações de que tudo dá errado e que você não consegue fazer, já que tá dando errado é melhor eu desistir. Então, o recado, assim, pra mim é que você não desanime, não desista, seja persistente e desistir não é uma solução, não é uma opção, na verdade. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixa aqui nos comentários se você tá passando por algo parecido ou aconteceu a mesma coisa com você em alguma situação, que eu vou estar respondendo nos comentários ali. Se inscreve no canal, eu espero poder ajudar muito vocês aqui com conteúdos sobre tráfego pago, traqueamento, marketing digital no geral, mas o principal é tráfego pago. Espero que vocês possam tirar bom proveito desse canal aqui, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.